São 3h18 da manhã. Você está fechando contas atrasadas em uma mesa pequena, tentando decidir quais dívidas ainda conseguem ser renegociadas e quais já passaram do ponto de retorno. Você trabalha conectando bandas a oportunidades, equilibrando contratos frágeis e egos instáveis. Não existe glamour nisso. Existe margem apertada, risco constante e a sensação de que qualquer erro te tira do jogo de vez. O telefone toca. Você ignora. Ele toca de novo. Na terceira vez, você atende. A voz não se apresenta. Só diz que um artista está prestes a ser descartado. Talentoso, mas impossível. Se você não assumir, ele some. Se assumir, você pode construir algo gigantesco. Você pergunta o nome. A resposta vem seca. Você entende imediatamente o tamanho do problema. Você desliga e fica em silêncio por alguns segundos. Você sabe o que acontece com artistas que ninguém consegue controlar. Eles viram histórias de bastidor, não lendas. Você também sabe que assumir esse tipo de caso não é gestão, é sobrevivência. Você aceita antes de pensar demais. Não por confiança, mas porque não existe alternativa melhor. Em poucas horas você deixa para trás a única estabilidade que ainda tinha e entra em um sistema onde cada decisão pode destruir ou elevar tudo ao mesmo tempo. Se você quer entender como decisões de bastidor moldam ícones e como o risco vira estratégia, fica até o fim. Porque aqui, cada escolha custa caro e nada é garantido. Você entra em uma sala onde todos já tentaram resolver o mesmo problema e falharam. O artista não te respeita. A equipe não confia em você. A gravadora quer resultados rápidos ou vai cortar tudo. Você observa antes de agir. Você identifica padrões. Ele não falha por falta de talento, ele falha por excesso de caos. Você decide não lutar contra isso. Você decide usar isso. Sua primeira decisão é simples e perigosa. Você não tenta consertá-lo. Você constrói um sistema que sobreviva a ele. Você assume o controle das negociações imediatamente. Você elimina intermediários, centraliza decisões e redefine contratos. Isso gera resistência instantânea. Pessoas que lucravam com a bagunça passam a te ver como ameaça. Você mantém a posição. Porque entende que, sem controle financeiro, não existe controle algum. Você cria métricas simples: presença, entrega, consequência. Não como punição direta, mas como estrutura inevitável. Ele percebe rápido. Testa você. Você não recua. Nos primeiros meses, cada dia é uma negociação indireta. Você aprende quando pressionar e quando absorver impacto. Você percebe que confrontos diretos só ampliam o problema. Então você muda o jogo. Você cria incentivos alinhados com o que ele já quer. Palco, atenção, impacto. Você transforma a responsabilidade em caminho para aquilo que ele valoriza. Não é disciplina tradicional. É engenharia comportamental. Uma noite crítica chega. Um show decisivo, contratos em jogo, reputação em risco. Ele desaparece horas antes. A equipe entra em pânico. A gravadora ameaça encerrar tudo. Você tem pouco tempo e duas opções ruins: cancelar e perder credibilidade ou arriscar tudo tentando trazê-lo de volta. Você escolhe agir pessoalmente, porque nesse nível delegar é perder controle. Você o encontra em condição instável. Ele não responde à lógica comum. Você muda a abordagem. Você não fala de obrigação. Você fala de legado imediato. Você reduz a decisão a um único ponto. Subir no palco hoje define o que acontece amanhã. Você não oferece segurança. Você oferece escolha com consequência clara. Ele hesita. Você sustenta o silêncio. Ele aceita. O show acontece. Não perfeito, mas suficiente. E isso muda a dinâmica. Não porque resolve o problema, mas porque estabelece um precedente. Você cria uma linha invisível entre caos e entrega. E essa linha começa a ser respeitada. Com o tempo, você escala o sistema. Você não gerencia apenas crises. Você antecipa padrões. Você identifica gatilhos de comportamento e cria buffers. Agenda inteligente, pausas estratégicas, exposição controlada. Você começa a desenhar não apenas shows, mas narrativa, porque entende que percepção pública é tão importante quanto performance real. Você transforma instabilidade em identidade. Aquilo que antes era visto como risco passa a ser percebido como autenticidade. Você posiciona isso com cuidado, nunca deixando o caos ultrapassar o ponto onde ele destrói valor.
Esse equilíbrio é frágil, e você vive nele todos os dias. A gravadora muda de postura. Antes pressionava, agora observa, porque percebe que resultados começam a aparecer. Você negocia melhores termos. Não apenas dinheiro, mas controle criativo. Você sabe que sem isso, tudo pode ser revertido por decisões externas. Você protege o núcleo do projeto, mas o crescimento traz novos riscos. Mais dinheiro, mais visibilidade, mais pressão. Pessoas novas entram no círculo. Nem todas têm o mesmo interesse. Algumas querem acelerar ganhos, outras querem explorar o momento. Você precisa filtrar. E isso exige decisões difíceis. Você afasta gente que poderia trazer resultados de curto prazo, mas ameaçam a estabilidade. Você aceita perdas imediatas para proteger o longo prazo. Os anos passam e você se torna o ponto central de todas as decisões. Não por título formal, mas por função real. Nada acontece sem passar por você. Isso te dá poder e te coloca em risco constante, porque se algo falha, não existe mais para quem apontar. Crises continuam. Escândalos, excessos, decisões impulsivas. Cada uma exige resposta rápida e estratégica. Você aprende a controlar narrativa externa. O que vira manchete, o que é minimizado, o que é reconfigurado como parte da imagem. Você não mente diretamente. Você seleciona. E essa seleção define o que o público vê. Você também enfrenta dilemas internos. Até onde você pode manipular o ambiente para manter tudo funcionando? Em que ponto proteger a carreira começa a prejudicar a pessoa? Você não tem respostas claras. Você tem prazos e consequências. E precisa escolher mesmo sem garantia. Em determinado momento, o sistema começa a depender demais de você. Isso é perigoso. Você tenta criar redundâncias. Pessoas treinadas, processos definidos. Mas percebe que a variável central nunca é totalmente controlável. E isso mantém o risco sempre ativo. Uma grande oportunidade surge. Um projeto que pode consolidar o status de lenda ou expor todas as fragilidades acumuladas. Você analisa dados, histórico, comportamento recente. Você sabe que tecnicamente faz sentido avançar, mas também sabe que qualquer desvio pode amplificar o impacto negativo. Você decide avançar com condições. Margens de segurança, cláusulas específicas, planos de contingência. Você não elimina o risco. Você o gerencia. E aceita que parte dele é inevitável. Durante a execução, tudo é testado. Pequenos desvios começam a aparecer. Você ajusta em tempo real. Reduz exposição onde necessário, aumenta suporte em pontos críticos. Você toma decisões rápidas com informação incompleta. Algumas funcionam. Outras criam efeitos colaterais que você precisa resolver depois. O projeto se concretiza. O resultado é grande. Não perfeito, mas suficiente para elevar o status. E isso muda o jogo novamente. Agora não se trata mais de provar capacidade. Se trata de sustentar posição. E sustentar é mais difícil do que subir. Você percebe que expectativas externas se tornam mais rígidas. O público quer consistência. O mercado quer crescimento. O artista ainda opera no limite. Você precisa alinhar essas forças sem quebrar nenhuma completamente. Você começa a pensar em legado. Como transformar algo instável em algo que sobreviva. Você trabalha em estrutura de longo prazo, direitos, catalogação, distribuição, proteção de marca. Você amplia o foco além do presente, porque sabe que o tempo também é um fator de risco. Mas enquanto você constrói o futuro, o presente continua exigindo decisões imediatas. Um erro, uma noite errada, uma escolha impulsiva pode comprometer tudo. E você está sempre a uma decisão de distância desse cenário. Em um momento crítico, uma sequência de eventos ameaça romper o equilíbrio. Pressão externa, comportamento interno, timing ruim, tudo converge. Você precisa decidir rapidamente entre proteger a imagem pública ou lidar com a raiz do problema, que pode expor fragilidades. Você escolhe intervir diretamente, não pela imagem, mas pela continuidade real. Isso gera impacto imediato. Parte do sistema reage negativamente. Há perdas, mas você estabiliza o núcleo. E entende que, nesse nível, não existem decisões perfeitas. Existem decisões que mantêm o sistema vivo. Você olha para trás e percebe que não existe ponto de chegada definitivo.
Cada conquista cria um novo conjunto de riscos. Cada solução gera novos problemas. E você continua no centro disso. Se você chegou até aqui, você já percebeu que essa história não é sobre música. É sobre estratégia sob pressão. Sobre controle em ambientes onde controle não é natural. Sobre transformar risco em estrutura. Se você quer mais histórias onde você toma decisões que moldam legados e enfrenta sistemas onde qualquer erro tem consequências reais, se inscreve agora. Porque o próximo cenário vai exigir ainda mais de você. E nele, como aqui, você não vai ter a opção de sair do jogo sem pagar o preço.